Agora eu vou chamar o Dr. Diogo Simão. Ele tem título de especialista em medicina esportiva e do exercício, título em nutrologia e pós-graduação em nutrologia e medicina do esporte e do exercício. Bem-vindo, doutor Diogo. Muito obrigado pela presença. Gostaria de me apresentar. Tá? Eu sou o Simão, sou formado em medicina pela Santa Casa de Misericórdia de Vitória, sou pós-graduado em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia Branca, também sou pós-graduado em medicina esportiva pela Universidade Federal. Oi. Estão precisando falar comigo? Ou posso continuar? Posso continuar, né? Oh, beleza. Eu tenho o título de especialista em nutrologia e também em medicina esportiva pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte. E atividade física pela Universidade Federal de São Paulo. Hoje aqui a gente teve até o Roger, que foi colega meu, né, formou comigo aí na INESCAN. É um prazer dividir essa sala aí com ele. Ele já introduziu para a gente a parte nutricional, né, falou sobre a abordagem nutricional no paciente obeso. E a minha palestra agora vem para complementar a gente falando sobre a abordagem esportiva, da medicina esportiva no paciente obeso. Antigamente tinha-se a ideia de que a medicina esportiva era só voltada para o atleta de alta performance, né, para o atleta profissional. Mas não é bem isso. A medicina esportiva é bem mais ampla, ela envolve também qualquer praticante de atividade física regular, né? Por isso que a própria sociedade, justamente para fazer alusão de que a gente trabalha também com esses pacientes sedentários que estão querendo iniciar uma atividade física, atletas amadores e todo esse pessoal. Então, hoje aqui eu vou abordar basicamente a influência do exercício no tratamento da obesidade. E para começar, eu coloquei esse trabalho aqui, que é um trabalho que foi publicado na Obesity Research, efeito do exercício na redução da obesidade e da resistência insulínica em mulheres. Foi um ensaio clínico randomizado, foram selecionadas 54 mulheres no período pré-menopausa com uma obesidade abdominal. Tinha uma circunferência da cintura em torno de 110 e também um IMC em torno aí de 31,3. E essas mulheres foram aleatorizadas em 4 grupos. Um grupo que eles chamavam de perda de peso pela dieta, quer dizer, eles faziam uma dieta normocalórica e faziam um déficit calórico de 500 calorias para promover uma perda de peso através desse déficit calórico. E tinham 15 participantes nesse grupo. No segundo grupo, a perda de peso já era realizada através do exercício, quer dizer, eles faziam um exercício que teria um gasto aproximado de 500 quilocalorias. Então, eu esperava que esse grupo fosse emagrecer pelo acréscimo do exercício, não pela dieta em si. Um terceiro grupo que eles chamavam de exercício sem perda de peso, quer dizer, essas pessoas faziam exercício, só que além da caloria que eles precisavam diária, eles acresciam a quantidade de calorias envolvidas naquele exercício. Então, eles faziam uma dieta normocalórica, se aumentassem 500 calorias o gasto energético pelo exercício, eles aumentavam a dieta em 500 calorias para ficar igual e esse paciente não perder peso, tá? E um quarto grupo era o grupo controle, que tinha um peso estável, não fazia exercício e tinha uma dieta normocalórica. Esse grupo não perderia peso também. Então, todos esses grupos foram acompanhados durante 14 semanas. E como a gente pode ver aqui nesse gráfico, o DWL, que é o Diet Weight Loss, quer dizer, as pessoas que perderam peso pela dieta, o C, o controle. O EWL é o Exercise Weight Loss, que perdeu peso através do exercício. E o EWW é o Exercise Without Weight Loss. Então, quer dizer, esses não perderam o exercício, mesmo não perderam o peso mesmo fazendo exercício. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui fala sobre a redução de gordura total, você vê que a redução foi bem maior no grupo que perdeu peso devido ao exercício. Mesmo o déficit calórico aqui sendo de 500, comparado com o da dieta que também era de 500, mas a perda de percentual de gordura foi maior nos praticantes de exercício do que foi na dieta. Teve uma perda de peso, uma perda de percentual de gordura também no grupo que não perdeu peso. Quer dizer, esse grupo, mesmo que não tenha perdido peso fazendo exercício, eles tinham uma diminuição do percentual de gordura. Por quê? Porque você ganha massa muscular e compensa. Então, na balança, às vezes, não fazia diferença, eles não perderam nenhum quilo. Mas a composição corporal melhorou porque eles diminuíram o percentual de gordura. E o mesmo padrão, e o controle, a gente vê que não perdeu nada, né? E esse mesmo padrão a gente vê nos outros quesitos também. Na redução total de gordura, você vê que sempre está predominando aqui o grupo que perdeu peso através do exercício. A redução da gordura abdominal também foi maior. E quando a gente vai avaliar a gordura visceral comparado à gordura subcutânea, se você vê o grupo que teve a perda de peso
devido ao exercício, teve uma perda de peso relacionada à gordura subcutânea maior do que a visceral, enquanto na dieta a gente já viu que a visceral foi ligeiramente um pouco superior à gordura subcutânea. Mas em todos os casos, a gente vê que o exercício foi um fator predominante aí, e mesmo o grupo que fez exercício e não perdeu peso teve benefícios, como a gente pode ver aí na composição corporal. Então, os autores desses estudos, eles chegaram à seguinte conclusão, que o exercício físico sem restrição calórica foi associado a reduções substanciais na gordura corporal total, na gordura abdominal, na gordura visceral e a resistência à insulina em mulheres. E também eles observaram que o exercício sem perda de peso também está associado com uma redução substancial da obesidade total e abdominal. Quer dizer, os praticantes que fizeram exercício físico, mesmo não perdendo peso, tiveram benefício melhorando a composição corporal, diminuindo a percentual de gordura também, né? Então a gente vê aí uma influência grande aí do exercício nesse resultado. E esse outro artigo aqui, que é um artigo de revisão, que foi publicado em 2018, não é uma revisão sistemática, não é uma revisão com opinião do próprio autor, mas o questionamento que ele levantou é se o exercício ele pode ser um remédio para combater a obesidade abdominal e a síndrome metabólica. Então, quer dizer, será que a gente pode usar isso como tratamento, como remédio para o paciente? E a conclusão que esse autor chegou foi de que as evidências são moderadas e elas apoiam que o uso de programas de exercício ajuda a reverter a síndrome metabólica. No entanto, eles não sabem atualmente qual é a dose e o tipo de exercício mais adequado, mais recomendado. Então, foi justamente isso que eu quis hoje tentar esclarecer, tentar encontrar na literatura qual seria a dose de exercício que a gente deveria prescrever e qual o tipo, porque é isso que o paciente que está no nosso consultório vem querendo saber. Ele, por exemplo, é sedentário, obeso, ele quer melhorar a obesidade dele. Ele vai falar, doutor, o que eu tenho que fazer de exercício? Qual é o melhor? É melhor eu correr? É melhor eu fazer musculação? Quanto tempo eu devo fazer? 50 minutos, 1 hora e meia? Quantas vezes por semana? E a gente tem que dar um norte para esse paciente. Então, é o que eu vou tentar procurar esclarecer, tentar encontrar essas respostas aqui nesses estudos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, para começar, eu queria avaliar qual o tipo é melhor. É o aeróbico ou é o treino resistido? Para quem não entende, treino resistido é o treino de musculação, tá? Então, esse estudo aqui, publicado no New England Journal of Medicine, ele comparou o exercício aeróbico, o exercício de musculação, o exercício resistido, ou ambos. Qual que seria o melhor num paciente obeso? E aí, no caso, eles estudaram idosos obesos. Estudaram 160 idosos obesos, fizeram 3 programas de exercício, um de treinamento aeróbico, um de treinamento resistido e um de treinamento combinado, tanto aeróbico e resistido. E teve um último grupo, que era o grupo controle, que não fazia nenhum programa de controle de peso e exercício. Os desfechos primários que ele procurou foi a questão da pontuação no teste de desempenho físico, que eles compararam na linha de base e depois com 6 meses. E os desfechos secundários incluíam outras medidas de fragilidade do idoso, composição corporal, densidade mineral óssea e funções físicas. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, essa sigla aqui, ó, PPT, é do Physical Performance Test, quer dizer, o teste de performance física. Aqui a gente já vai avaliar o teste de questionário funcional, do status funcional, e aqui a densidade mineral óssea. E também nós temos aqui a avaliação do consumo máximo de oxigênio, a massa magra e a força. Então, primeiro no teste de performance funcional, a gente consegue ver que o treino aeróbico e resistido foram muito semelhantes, um ligeiro, aqui um pouquinho acima assim, do treino resistido, mas a gente consegue ver que o treino combinado teve uma significância muito maior nesse teste de performance, comparado com os outros e com o controle. Quando a gente avaliou também o score de status funcional, conseguiu esse mesmo parâmetro. Você vê que significativamente o treino combinado foi superior. Na densidade mineral óssea, a gente vê que o que mais contribui para a perda negativa aqui na densidade mineral óssea é o treino aeróbico, tá? Muito menos aqui o treino. Já o
pico de consumo de oxigênio foi maior no aeróbico, mas muito próximo do que você veria ali no combinado, sendo que o resistido foi inferior nesse quesito. Na preservação da massa magra, a gente vê que o que mais consome é a perda de massa magra. E o treino resistido, ele consegue preservar melhor essa massa magra. Mas o combinado também teve um resultado intermediário bem interessante. E quando a gente avaliou, perdão, deixa eu voltar aqui. Quando a gente avaliou a força, obviamente no treino resistido você vai ter um resultado melhor para ganho de força, só que o treino combinado você vê também teve um resultado bem significativo, bem interessante. E quando a gente vai avaliar a perda de peso, você pode ver que o grupo controle não perdeu nada, ficou numa linha reta, mas todos os outros 3 grupos tiveram uma queda muito semelhante, sem diferença significativa entre eles. Então, mostrou que, em questão de perda de peso, os 3 são semelhantes. Tá? Só que o que a gente pode tirar como conclusão? Vocês viram lá que o treino combinado em vários fatores de performance física, no questionário de função e vários outros fatores, ele se mostrou bem benéfico. Então, a conclusão que esse grupo chegou é que o treinamento de resistido e aeróbico, ambos melhoram a função física e melhoram a fragilidade. No entanto, o treinamento aeróbico e de resistência combinado proporcionaram maior melhoria na função física e na redução da fragilidade do idoso, do que qualquer intervenção em si isolada. E foram associados à preservação relativa na massa magra. Então, quer dizer, através desse estudo, a gente conseguiu ver que, para perda de peso, todos eles são interessantes, mas quando a gente pensa, principalmente no idoso, que você quer preservar a massa magra, que você quer melhorar a fragilidade do idoso, melhorar todos esses scores de função física, o treino combinado se torna muito interessante. É claro que aqui a gente está falando da população idosa, a gente não poderia se extrapolar para o grupo, para todas as idades, mas é uma coisa a observar que parece ser bem vantajoso você fazer esse exercício combinado. Tá? E também, em 2018, foi lançado um guideline de atividade física para os americanos, e como o mundo inteiro se baseia neles, eu trouxe esse guideline para a gente poder observar que é muito parecido com o que a gente segue aqui no Brasil. Então, nesse guideline, eles orientam que crianças e adolescentes de 6 a 17 anos devem fazer 60 minutos ou mais de atividade física moderada ou vigorosa diariamente. Isso é interessante porque hoje a gente tem um crescimento no quadro de obesidade infantil. Então, aí já tem uma recomendação já para essa população, para a gente poder incluir atividades físicas também. Tá? Os adultos, que é o nosso maior público, eles devem fazer em torno de pelo menos 150 minutos a 300 minutos por semana de atividade moderada, ou se for atividade intensa, vigorosa, aí seria a metade, seria de 75 a 150 minutos por semana de atividade vigorosa. Ou uma combinação equivalente de atividades aeróbicas de moderada ou vigorosa intensidade. Quer dizer, você pode mixar um pouco de moderada com vigorosa e chegar no meio termo ali em questão ao tempo. Tá? E eles referem também que é importante você realizar também exercícios de fortalecimento muscular de 2 ou mais dias da semana, quer dizer, mostrando mais uma vez a questão do exercício combinado sendo favorável para a melhoria. Então, eles também corroboram com essa questão do exercício combinado. E nos idosos, que foi a população daquele outro estudo, eles devem fazer atividades multicomponentes que incluam o tratamento de equilíbrio, além da atividade aeróbica e fortalecimento muscular. Então, além do que a gente estava conversando já antes, seria interessante também incluir um treinamento focado para equilíbrio, porque a gente sabe que a queda no idoso é uma coisa muito frequente, isso vai ajudar a diminuir quedas e possíveis fraturas também. Então, outra pergunta, essa primeira pergunta a gente conseguiu responder, né, de qual seria o melhor exercício para fazer, e a dose, que era outro questionamento que tinha naquela revisão. Qual é a dose de exercício eficaz que a gente deve dar para pessoas perderem gordura? Então, nesse estudo aqui, ele avaliou o efeito da dose do exercício para perda de gordura corporal em 12 meses, numa intervenção de um ensaio clínico randomizado. Então, como métodos, eles utilizaram um ensaio clínico randomizado em 2 centros no Canadá. Foram avaliados 334 mulheres pós-menopáusicas ativas
Foi feita uma intervenção de 12 meses, acompanhado por um período de observação de mais 12 meses, tá? E o grupo de exercício, um grupo de exercício fez exercícios de volume moderado, até 150 minutos por semana, o outro grupo fez exercícios de alto volume, mais de 300 minutos por semana. E eles avaliaram como métricas a gordura corporal através do DEXA, peso, circunferência da cintura, do quadril, gordura subcutânea, intraabdominal através da tomografia e massa magra. E os pesquisadores eles foram cegados ao medir a gordura corporal. Então, quais os resultados que eles conseguiram atingir? Se a gente olhar aqui no gráfico, a gente vê que ao final, aos 24 meses, né, ao final do estudo, tinham uma certa aparente vantagem aqui do grupo de alto volume, mas quando você vê, essas curvas se tocam, então o resultado não tem tanta relevância significativa, tá? Então, eles chegaram ao seguinte resultado: nenhuma diferença estatisticamente significante foi encontrada na gordura corporal total aos 24 meses entre os dois grupos. Efeitos estatisticamente significativos, comparando o grupo de alto e moderado, foram encontrados para o IMC, que variou de 0,65 para o grupo de baixo e 0,25, perdão, a queda, uma diminuição de 0,25 para o grupo de alto e uma 0,25 para o grupo de baixo. E também a razão da cintura quadril também teve uma certa predominância aí do grupo de alto exercício, a gordura abdominal subcutânea. Mas a gente vê que na maioria dos parâmetros não houve tanta diferença. Então, a conclusão que eles chegaram é que você prescrever 300 versus 150 minutos por semana de exercício para mulheres resultou em alguma diminuição maiores a longo prazo nas medidas de composição corporal, mas que não houve diferenças gerais na perda de peso total. Então, quer dizer, o grupo que fez mais volume teve uma relativa composição corporal melhor, melhorou o percentual de gordura e tudo, mas a perda de peso em si, que é o que o paciente quer ver, quer presenciar, realmente não houve diferenças muito significativas. Então, aparentemente, tanto fazer 150 ou 300 seria interessante. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que individualizar muito com o paciente, porque vão ter pacientes que vão ter facilidade para fazer 150 minutos, outros não vão conseguir fazer um volume como o de 300, por exemplo. Então, aparentemente não parece uma superioridade tão grande você fazer o dobro do período de exercício, tem que ser individualizado a cada caso. E nesse outro trabalho aqui, eu procurei pesquisar se a intensidade faria alguma diferença. Então, por exemplo, será que um obeso, muito obeso, que só consegue caminhar, será que esse exercício de baixa intensidade traria algum benefício para esse meu paciente? Então, esse estudo aqui avaliou o efeito de você fazer um exercício de caminhada na gordura abdominal, na resistência insulínica e nas citocinas que estão liberadas em pacientes obesos do sexo feminino. Então, foram 20 obesos divididos em dois grupos, um grupo controle com 10 pacientes mantiveram um estilo de vida sedentário e um outro grupo de 10 pacientes fizeram exercício de caminhada com intensidade de 50% a 60% do VO2 máximo, com uma frequência de 3 dias por semana, com uma duração de 50 a 70 minutos, visando ter um gasto energético de 400 quilocalorias por sessão, e as pacientes foram acompanhados por 12 semanas. Os resultados que eles encontraram foi que o grupo de exercício apresentou reduções significativas na obesidade subcutânea, com um P menor do que 0,001, também na gordura visceral, também com um P significativo, melhorou também o OMR, o TNF-alfa e interleucina 6, sem alterações significativas encontradas no grupo comum. Então, mostrou aí uma superioridade
o exercício mesmo sendo de caminhar. E o grupo do exercício também teve um aumento significativo da aponectina sérica, que é algo positivo, tá? Esse mesmo resultado não foi encontrado no grupo controle. Então, a gente vê aqui que mesmo um exercício de baixa intensidade, como uma caminhada, para um paciente que tem suas limitações físicas, um grande obeso, vai ter um benefício sim. Então, a gente não pode menosprezar o poder do exercício, mesmo que ele seja uma simples caminhada. A única questão é que o treino vai ter que ser um treino mais longo para que ele tenha uma perda de peso significativa. Então, você viu ali treinos indo de 50, 70 minutos, e vão ter pacientes, às vezes, que vai ter até um período maior, talvez de 90 minutos, para que ele tenha uma perda de peso significativa e isso gere algum resultado visível para ele, né? Então, os autores concluíram que o exercício de caminhada pode fornecer uma estratégia de estilo de vida segura e eficaz contra a obesidade abdominal e marcadores de resistência insulínica sérica em mulheres obesas. Tá? E agora a gente pensando no outro oposto, e se for um exercício de alta intensidade, como um exercício HIIT, um exercício intervalado de alta intensidade, ele tem benefícios para o meu paciente na perda de gordura abdominal, visceral? Esse estudo aqui, por exemplo, é uma revisão com meta-análise, né? Foram pesquisados bases de dados para identificar todos os artigos que tinham relação do HIIT com a massa de gordura. Foram encontrados nas bases de dados 1.156 artigos e depois de fazer os critérios de elegibilidade, encontraram-se aí 39 artigos elegíveis para essa revisão. Como a gente consegue ver aqui nesse gráfico, o triângulozinho aqui no final, ele está desviado aqui para a esquerda, então mostrando favorecimento para a perda de massa total de gordura. Tá? Só que você vê que ele está bem próximo da linha mediana, então assim, foi um efeito pequeno, né? Quase tocando ali a linha mediana, mas houve sim um benefício em todos esses estudos que foram comparados. Quando avaliado para massa de gordura abdominal, também houve um benefício, mesmo que pequeno, aqui mais significativo para o exercício HIIT. Quando avaliou a gordura visceral total, também a gente vê esse mesmo padrão, um benefício pequeno, mas presente, tá? E a conclusão que eles tiveram é que o HIIT é uma estratégia eficaz em termos de tempo para diminuir o depósito de gordura, incluindo a gordura abdominal e visceral. Então, o exercício sim foi eficaz e principalmente expõe essa relação do tempo. Por quê? Porque é um exercício rápido. Questão de 15, 20 minutos você consegue fazer um exercício intenso e ter um resultado que você gostaria. Agora, a gente sabe que nem todo paciente obeso vai ser capaz de fazer isso, pela limitação do próprio peso, muitos obesos têm problemas articulares, são limitados a fazer um treino HIIT. Mas um paciente com sobrepeso, um paciente que tem a possibilidade de fazer, é uma estratégia interessante também a gente utilizar. Aí nessa outra revisão com meta-análise, eles tentaram comparar o treino HIIT com o treino de moderada intensidade de maneira contínua. Será que o treino HIIT é mais eficaz do que você correr 1 hora ali na esteira? Então, eles compararam isso, avaliaram bancos de dados pesquisando até agosto de 2016, né? Esse estudo foi publicado em 2017, e procuraram estudos com duração mínima de 4 semanas. Foram encontrados mais de 6.074 estudos, né? Depois dos critérios de elegibilidade, foram classificados para essa meta-análise 28 trabalhos. Como a gente consegue ver aqui, aqui para o lado esquerdo a gente tem favorecendo ao HIIT e ao ST, o treino de sprint, de tiro, né? E para o lado aqui do direito do gráfico a gente vai ter o favorecimento para o treino moderado, contínuo de moderada intensidade. E a gente vê que o triângulo, aqui que está no overall, que é o triângulo comparando todos, né? Ele está no meio da reta aqui mediana. Então, realmente não houve benefício nem para um lado nem o outro. Os dois tiveram os mesmos resultados.
Aqui também, que eles dividiram isso em grupos, né? Os grupos, alguns trabalhos que mostravam o gasto energético, outros que não, então eles dividiram em grupos, mas overall aqui também você tem um triângulo que aparentemente estava tendendo para o resultado do HIT, mas ele tocou essa linha mediana, então mostrou que não teve uma significância estatística, né? Então, a conclusão que esses autores chegaram é que tanto o treino HIIT quanto o treino CIT parece fornecer benefícios semelhantes ao treino de contínuo de moderada intensidade para a redução de gordura corporal, embora não necessariamente de uma forma mais eficiente em termos de tempo. No entanto, nem o HIIT nem o CIT, a curto prazo, nem o treino moderado de intensidade, produziram reduções clínicas significativas na gordura corporal. Quer dizer, como a gente já tinha visto naqueles outros estudos, o resultado clínico é pequeno, quer dizer, não teve um resultado tão grande, mas teve, tá? Mas um resultado não tão grande. E comparado a essas duas estratégias, as duas estratégias parecem ser muito semelhantes. O fator aqui seria a eficiência do tempo, né? Eu acho que o TBT você consegue fazer um tempo melhor e você aproveitar isso. Né? Se é um paciente que já tem uma dificuldade de cumprir as horas para fazer o treino, uma velocidade, ele consegue cumprir isso, uma janela melhor e às vezes consegue realizar a frequência que a gente quer. Esse outro estudo comparou também a mesma coisa, comparou o exercício de alta intensidade com o exercício moderado contínuo para avaliação de composição corporal e nesse grupo eles já incluíram sobrepeso e obeso. Também foi uma revisão sistemática com meta-análise que incluiu esses pacientes de 18 a 45 anos, que também incluiu aí não só eles, mas pacientes com sobrepeso também. Foram encontrados 4.228 artigos, depois dos critérios de elegibilidade, eles definiram aí 13 artigos para essa revisão. E como a gente pode olhar aqui nesse gráfico, quando eles avaliaram entre grupos, nenhum aqui teve o P significativo, tá? Esses que estão em negrito são os que realmente tiveram um valor de P significativo, quando você é avaliado dentro só do grupo, não comparando os grupos. Para gordura corporal, tá? Tanto no HIIT quanto no treino significativo, tá? Principalmente na modalidade de corrida. Eles fizeram tanto modalidade de corrida quanto modalidade de ciclismo, tá? E na modalidade da corrida, para ambos os grupos, tiveram relevância significativa. A perda de massa total também no grupo de corrida teve relevância significativa para os dois, mas você vê que a diferença é muito pequena, 0,31, 0,3. Não há diferença significativa entre os grupos, tá? Quando comparado os dois grupos. A cintura do quadril também foi significativa para ambos os grupos, tá? Agora, o IMC só no grupo de moderado intensidade que houve realmente uma relevância significativa aí. Então, quando a gente coloca isso no gráfico, você pode ver aqui, a gente vê o grupo do HIIT, aqui o grupo contínuo, e você vê que ambos os grupos foram favorecidos aqui para a perda de gordura, tá? Em quilogramas. Quando a gente joga comparando os dois grupos, a gente vê que o diamante está centralizado na linha mediana e que não houve favorecimento nem para o grupo HIIT, nem para o grupo contínuo. A mesma coisa com a massa de gordura, tá? A massa corporal, você vê que eles ficaram aqui a linha, né? Não teve uma significância estatística. A mesma coisa quando comparado os dois grupos, não houve relevância significativa para nenhum dos dois. Então, a conclusão que eles chegaram é que o treinamento físico de intensidade moderada a alta intensidade de curto prazo pode induzir a modestas melhorias na composição corporal em indivíduos com sobrepeso e obesidade, sem acompanhar as alterações corporal. O treino HIIT e o contínuo de intensidade
eficácia semelhante em todas as medidas de composição corporal, sugerindo que o HIIT pode ser um componente eficaz em termos de tempo no controle de programas de controle de peso. Então, os dois têm resultados muito semelhantes, mas aparentemente, por causa do tempo, da eficiência do tempo, o HIIT pode ser, em alguns casos, uma opção mais viável se você consegue aplicar isso no seu paciente. Essa outra aqui, revisão sistemática também com meta-análise, é um grupo brasileiro, eles quiseram identificar se o treino intervalado realmente é a bala de prata, a bala mágica para poder, para perda de peso. E eles pesquisaram artigos que em inglês, português, nas bases de dados do PubMed e do Scopus, e foram realizados pesquisas aí de trabalhos até 11 de dezembro de 2017. Foram selecionados, a princípio, 776 estudos. Depois dos critérios de elegibilidade, os critérios de inclusão, né, eles procuraram aqui artigos originais, ensaios clínicos em humano, duração mínima de treinamento físico 4 semanas e treinamento intervalado direto ou indireto, comparando com a modalidade contínua de moderada intensidade. No final, chegaram aí a 36 artigos para essa meta-análise. Como a gente consegue ver aqui no nosso gráfico, tá? Quando você compara percentual de gordura, você vê que o diamante está centralizado, não teve benefício comparado para nenhum dos dois grupos. Agora, quando ele está avaliando a gordura total em quilogramas, a gente já tem um benefício encontrado aqui para o treino, a favor do treino HIIT. Você vê que está mais deslocado aqui para a sua esquerda. Então, a conclusão que esse grupo chegou é que o treinamento intervalado e o moderado reduzem percentual de gordura corporal, só que o treinamento intervalado proporcionou reduções de 28,5% maiores na massa de gordura total comparado com o grupo de moderada intensidade. Então, a gente pode ver que existe um pequeno benefício mais para o treino HIIT. Eu acredito que esse resultado tenha se mostrado porque no paciente com moderada intensidade e longa duração, ele vai ter também um catabolismo maior, como a gente viu naqueles outros estudos, que o aeróbico tinha uma perda muscular maior. Então, com o treino de alta intensidade, você consegue preservar um pouco melhor essa massa muscular. Então, a perda de peso que esses pacientes encontraram foi predominantemente aí na questão da gordura, e não tanto na massa muscular. Mas o percentual de gordura geral não foi relevante, ficou o mesmo aí para os dois grupos, tá? Mas aparentemente um pequeno benefício aí para o treino HIIT, tá? E outra coisa que eu procurei também para trazer para vocês é qual seria o melhor horário para esse paciente treinar. É melhor fazer o treino pela manhã ou o treino à tarde? Isso é uma pergunta que sempre os pacientes fazem para a gente no consultório. E esse estudo aqui, por exemplo, publicado no International Journal of Obesity em 2019, ele avaliou, então, o efeito do tempo da sessão de treino na perda de peso e nos componentes de balanço energético. Foi um ensaio clínico também, foi acompanhado jovens adultos, sendo deles 1% do sexo feminino, e eram pacientes com excesso de peso, obesidade, com um índice entre 25 a 39. Tá? Foram acompanhados por 10 meses, eles faziam exercícios que variavam de 400 a 600 quilocalorias por sessão, por 5 dias por semana. E os grupos foram divididos da seguinte forma. Um primeiro grupo fazia o exercício no início do dia. Então, a maioria mais do que 50% das sessões eram entre as 7 da manhã e as 59 da manhã. O grupo continha 21 participantes. O grupo final, exercício final, que eles chamavam, era um grupo que fez mais do que 50% das suas sessões de treinamento entre o horário das 15 e as 19 horas, um N de 25. E existe um outro grupo esporádico que fazia mais do que 50% das sessões em qualquer categoria de tempo, independente do horário, ele não seguia uma regra. Tá? Tinham 24 participantes. E o grupo controle não realizava o exercício, foi um N de 18. Então, a gente pode avaliar, eles avaliaram o peso corporal
a ingestão de energia, a atividade física não relacionada ao exercício, eles usavam um acelerômetro para ver o quanto eles gastavam de atividade física não relacionada ao exercício, e foram avaliando isso no início do estudo, aos 3, aos 5, aos 7 e aos 10 meses. Tá? E o gasto energético diário foi avaliado por água duplamente marcada, e na linha de base e também no 10º mês. O que a gente pode observar aqui? Ó? Aqui a gente vê a linha de base, 3 meses e meio, 7 meses e 10 meses. Né? E aqui foi o percentual de perda de peso. Quando a gente olha o controle, que é esse triângulozinho invertido, você vê que ele é uma linha reta aqui. Ó. Ele não teve perda de peso nenhum. Quando a gente olha os que fizeram exercícios mais tarde, no final da tarde, você vê que teve uma perda de peso significativa comparado com o controle, mas inferior aos outros dois, ao esporádico, que é esse aqui do meio, e ao early, que é o que fizeram mais pela manhã. E você vê que pela manhã teve um resultado muito superior ao que foi feito à tarde, principalmente no 10º mês. Foi o mais evidente esses resultados. Os resultados foram mais evidentes. Outra coisa que eles avaliaram aqui também nesse gráfico, por participante. Botaram todos os participantes representando cada barrinha dessa, e você vê que abaixo de 5% de perda de peso, o gráfico é bem maior para os que estão no early exercise, né, que fizeram mais cedo, comparado aos que fizeram no mais tarde. Você vê que a área abaixo dessa linha é menor do que esse, tá? E o esporádico, você vê que teve resultados bem interessantes, até um participante teve um resultado muito significativo aqui, tá? Mas como a gente pode ver, a área aqui abaixo da marca de menos 5% é superior para o grupo que fez exercício pela manhã. E quando você avaliou o gasto energético não relacionado ao exercício, que é essa contagem aqui, você vê aqui que o early, que é essa bolinha, está bem mais acima aqui comparado com o late, eles tiveram um resultado significativo. Os outros resultados não teve significância, então não foi benéfico nem para um nem para o outro. Então, o resultado que esse grupo chegou foi que, apesar das diferenças mínimas nos componentes de balanço energético, o grupo que fez o treino do exercício mais cedo perdeu significativamente mais peso comparado com o grupo que fazia exercício no final da tarde. Embora os mecanismos não estejam claros, o momento do exercício pode ser importante para a regulação do peso corporal. Então, a gente pode ver aqui que, aparentemente, parece ser melhor fazer o exercício pela manhã. E os pacientes que fizeram o exercício pela manhã tiveram um gasto energético ao longo do dia não relacionado ao exercício maior. Isso é muito individual, né? Tem pacientes que vão ter resultados melhores mais tarde, como a gente viu que teve um paciente no esporádico que tem um resultado impressionante, mas, no geral, parece que você escolheu o resultado da manhã, parece ter um resultado melhor, e eu vejo isso em muitos pacientes que eu oriento fazer pela manhã. Então, eu queria deixar para vocês aqui de take-home answers que exercício físico vai trazer benefícios para a saúde do paciente que vão além da perda de peso de gordura corporal, tá? Tais como aumento da sensibilidade à insulina, diminuição da fragilidade no idoso, diminuição da pressão arterial, melhoria da capacidade aeróbica, dentre outros, tá? E qual o melhor exercício a fazer? Você pode fazer tanto aeróbico quanto resistido, mas preferencialmente dá preferência para o exercício combinado, porque, como a gente viu, ele trouxe outros benefícios relacionados à preservação da massa magra e tudo, então ele é ligeiramente melhor do que comparado aí com os outros exercícios isolados. Tá? E, falando especificamente do aeróbico, qual é o melhor aeróbico a fazer? Pelo que nós vimos naquelas metanas, preferencialmente o treino HIIT, porque ele trouxe um percentual de gordura, perda de gordura lá de 28,5% superior ao exercício moderado de contínuo, e também questão do tempo, ele parece ser mais eficiente. Mas é claro que a gente vai ter que individualizar cada paciente. Pacientes que, pela alimentação do peso, limitações articulares, não vão ser elegíveis
ou capazes de fazer um exercício de alta intensidade. Então, nesses pacientes, talvez você vai preferir a caminhada que a gente viu que tem resultados positivos, sim, não precisa ser um ideal de treino que a gente deveria prescrever para esses pacientes. A recomendação é que seja de 150 a 300 minutos por semana de exercício moderado, 75 a 150 minutos de exercício vigoroso, ou como ele falou, você fazer uma combinação desses aí para você chegar. Mas não esquecendo de fazer também as 2 sessões ou mais por semana de exercício resistido, como estava naquela recomendação. E qual seria, então, o melhor horário para praticar esse exercício? Preferencialmente pela manhã. É claro que vão ter pacientes que vão responder melhor à noite, tem pacientes que são mais noturnos, então talvez para aquele paciente você vai adaptar o treino dele mais à noite. Mas caso o paciente não tenha uma preferência, talvez seria melhor você tentar iniciar o exercício pela manhã, se isso for possível para ele. Então, eu queria agradecer a minha participação, a presença de todos aí que ficaram para assistir. E quem quiser me acompanhar, eu estou em todas essas redes sociais aí, todas elas eu estou presente. Tem o meu site aqui também à direita embaixo, que é drdiogosimão.com.br. Quem quiser saber mais do trabalho, tirar dúvidas, quiser me mandar dúvidas, Muito obrigado, doutor Diogo, pela presença, pela aula, muito bem embasado, fundamentado, né? Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Disponível aí para poder. Bom? Muito obrigado, foi um prazer tê-lo conosco. Pode ter certeza que vamos chamar outras vezes para outras palestras. Obrigado por ter tirado esse tempinho para a gente.